Shalom, povo de Deus, que Deus abençoe abundantemente a nossa vida. Desde já eu gostaria de pedir o seu apoio, que você venha estar deixando o seu like, deixando o seu comentário, compartilhando esse vídeo com os seus amigos e também, se você não faz parte desse grupo, desse canal, se inscreva no canal. Olha, pessoal, é muito importante nós correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. É muito importante e a palavra de Deus nos ensina que aonde nós colocar as mãos, Deus iria prosperar. E aonde nós também colocar as plantas dos pés, ali Deus ia nos dar, né? Deus nos ensina a manifestar a nossa fé, Deus nos ensina a crer contra a esperança. Porque a esperança sem fé, ela é morta. Ela não existe. Não adianta eu ter esperança e não ter fé. E não adianta eu ter fé e também não ter esperança. Eu preciso correr atrás dos meus objetivos. Eu preciso correr atrás dos meus sonhos. Eu necessito realizar aquilo que está dentro de mim. Mas além de tudo isso, pessoal, nós precisamos correr atrás de Jesus. Nós precisamos realmente nos entregar ao Senhor Jesus. Quantas pessoas estão se perdendo? Quantas pessoas estão morrendo sem a sua salvação? Quantas pessoas hoje estão amargamente arrependidas de um dia ter saído da presença de Deus? A igreja não muda a vida de ninguém. O pastor não muda a vida de ninguém. Mas quando eu vou em um templo e quando eu escuto a voz de um homem de Deus, ali eu tenho uma decisão de entregar a minha vida. E hoje eu gostaria de falar de Nicodemos, um homem que chamou a minha atenção. Porque a Bíblia diz aqui, em João capítulo 3, diz assim: E havia entre os filisteus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi-te de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se não for com ele. Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha aqui para mim, por favor. Essa história, esse fato, todos nós já conhecemos. Mas o que me chamou a atenção é que Nicodemos era um homem muito estudado, um homem que conhecia muito a lei do passado. Mas por ele ouvir a história de Jesus, por ele ouvir que Jesus pregava em relação à salvação, em relação a estar de fato na presença de Deus após a morte, a Bíblia vai nos relatar que ele saiu de noite e correu atrás de Jesus. Ele quis encontrar Jesus. Ele quis saber mais sobre a salvação. Ele quis saber mais sobre a sua comunhão com Deus. O que poderia fazer. Rabi, eu sei que tu és filho de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que o Senhor está fazendo se não fosse filho de Deus. Mas como posso eu nascer de novo? Porventura posso eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e do meu pai? E Jesus falou: não, você tem que nascer da água e do Espírito. Pois aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E a Bíblia vai nos relatar que Jesus ele continua falando que mesmo que a gente ouve o som do vento, mas a gente não sabemos para onde o vento vai. Nós não sabemos a direção que o vento está. Assim somos nós, que é nascido do Espírito.
Nós ouvimos a voz de Deus. Deus ele fala conosco de uma maneira ou de outra, através de um hino, através de pessoas, através até mesmo de uma imagem que a gente lê, através de um livro, através da Bíblia. De alguma maneira Deus fala conosco. Mas Deus só vai falar conosco no momento que a gente pedir para Ele falar. A Bíblia diz assim: buscai-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Nicodemos achou Jesus porque foi buscar Ele à noite. Você vê que o texto vai falar que Nicodemos viu Jesus sozinho. Ele conversou com Jesus e aprendeu com Jesus sozinho. Ao ponto que a Bíblia deixa bem claro que o único que ficou sabendo desse fato foi João. Que Jesus comentou com João: João, Nicodemos veio falar comigo. Ô João, Nicodemos veio tirar suas dúvidas sobre a salvação comigo. Imagine essa cena. Sabe, pessoal, nós temos todo o privilégio de encontrar Jesus. Mas essa decisão só depende de nós. Quem quer, encontra. Zaqueu subiu numa árvore para ter encontro com Jesus, para ver Jesus. Aquele paralítico, ele subiu no telhado, mandou tirar o telhado da sogra de Pedro, mas ele queria ter um encontro com Jesus. Quem quer, entenda isso, quem quer não dá desculpa. Quem quer, faz. Se você quer ouvir a voz de Deus, então corra atrás da voz de Deus. Se você quer a presença de Deus, então busca pela presença de Deus, porque Ele é vivo. Se Ele diz que fala, Ele fala. Se Ele diz que Ele batiza com o Espírito Santo, então Ele batiza. Se Ele diz que transforma, então Ele transforma. Mas isso só vai acontecer quando nós correr atrás do Senhor Jesus. E é tão importante, pessoal, que quando nós somos preenchidos pela glória de Deus, pela presença de Deus, Ele fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então quer dizer, quando eu busco o Espírito Santo, de fato, aquilo que está escrito na palavra dele, Ele transforma a minha vida. E tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que eu preciso, Ele complementa, Ele abençoa, Ele honra. Para de ficar se preocupando com tantas coisas, pessoal. Ele bate na nossa porta todos os dias, querendo entrar, fazer moradia. E nós estamos preocupados em fazer A, em fazer B. Nós estamos preocupados como que nós vamos ser. Nós estamos preocupados qual é a maneira que tem. Deixa Deus nos guiar. Deixa o Senhor Jesus guiar os seus passos, os seus caminhos. Busca Ele, que Ele vai deixar você encontrá-lo. E quando você encontrá-lo, você vai entender que não existe lugar melhor do que a presença dEle. Que não existe direção melhor do que a direção de Deus. As lutas vão vir, as dificuldades virão, mas nós vamos entender que Deus é conosco. E por trás de tanta luta, existe grande vitória. Você está sofrendo, você está necessitado, você está pedindo socorro. Só que o teu corpo quer as coisas físicas, quer as coisas mundanas. E o teu espírito clama pela presença de Deus dia e noite. Se entrega a Deus. Eu já sou de Deus. Eu já sou um pregador, eu já sou uma pessoa que leva a palavra de Deus. Eu sou uma mulher de Deus, mas me encontro fraco. Renova as tuas forças. Busca essa renovação. Porque nós somos carne, nós somos ser humano. E nós temos que nos renovar dia após dia. Feche os teus olhos. Pai, eu oro por essas pessoas, meu Deus, que muitas das vezes colocaram na sua vida, no teu ser, que precisa conquistar nas coisas positivas e as coisas materiais dessa terra. E isso não é pecado. A palavra do Senhor nos ensina a correr atrás dos nossos objetivos. Se a gente, meu Deus, se a gente colocar no papel o nosso projeto e crer no Senhor, o Senhor iria fazer concretizar.
Mas nós temos que entender que, em primeiro plano, nós precisamos da salvação. Sem ela, meu Deus, nada importa. Porque tudo que nós conquistamos aqui nessa terra vai ficar no dia da nossa morte. Mas a salvação é eterna. A salvação vai conosco para a vida toda, para a eternidade. Então abençoa essas pessoas. Meu Deus, cura a alma, cura a ferida, cura o ser dessa criatura. E que a presença do Senhor esteja com eles. Eu abençoo e profetizo a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meus amigos, que Deus te abençoe. Um forte abraço.